Muito obrigada, senhora presidente, senadora Regina Souza. Cumprimento todos os companheiros e companheiras e dizer, senadora, que nessa quinta-feira, uma quinta-feira exprimida, após o jogo do Brasil, em que o nosso país, felizmente, avança para a próxima etapa no Mundial de Futebol, em que também a Alemanha não passa da primeira fase, ficou na última colocação de seu grupo e assim não seguirá, como felizmente seguirá o país, o nosso Brasil, na Copa do Mundo. E, obviamente, como brasileira que somos, estaremos aqui na torcida. E ontem, senadora Regina, dia de jogo, o Senado fez sessão, aqui estava Vossa Excelência, aqui está hoje, apesar de estar acamada, aqui está dirigindo o plenário na manhã de hoje. Então, eu agradeço muitíssimo, senadora Regina, a Vossa Excelência, cumprimento mais uma vez pela dedicação que tem e pela responsabilidade com seus afazeres. E farei um breve pronunciamento, fiz questão de fazer, utilizar aqui da palavra nesse dia de quinta-feira, para registrar mais uma pesquisa que acaba de ser divulgada, uma pesquisa importante, que revela o sentimento da população brasileira e traduz muito daquilo que nós debatemos aqui no Senado Federal, senadora Regina, porque todos os dias, praticamente, nós temos utilizado dessa tribuna para, lamentavelmente, fazer críticas à política de Michel Temer. E fazemos as críticas não porque somos oposição, e efetivamente somos oposição a este governo ilegítimo, mas fazemos críticas por conta do conteúdo de todas as medidas adotadas pelo governo, que são medidas extremamente nocivas para o Brasil, para a nação brasileira e para a própria economia. Porque se nós vivemos ainda um período de recessão, que foi um período amplificado pela ação irresponsável de vários partidos políticos aqui, que ainda no ano de 2015 deveriam buscar a unidade para que todos juntos pudéssemos enfrentar e tirar a nação dessa crise que se abateu sobre todos os países do mundo, não. Aquela oposição, à época, preferiu colocar mais lenha na fogueira, preferiu arrumar um culpado e dizendo que tudo era responsabilidade da então presidenta Dilma. E fizeram o que fizeram e o que a gente vê hoje é o aprofundamento e o agravamento dessa crise econômica. Pois bem, então, e que leva o quê? Não só ao desemprego, não só à diminuição de renda, mas tem levado à perda de direitos do povo. Tem levado ao fim de programas sociais muito importantes de amparo à nossa sociedade mais carente da população. E eu repito sempre, o programa Farmácia Popular. Todas as farmácias populares do Brasil foram fechadas. E aí o que alega o governo não era preciso para fazer economia, mas precisa fazer economia com o povo. Por que não fazer economia com o banqueiro? Por que não exigir nesse momento mais de quem tem capacidade para dar, para garantir o mínimo daqueles que precisam da mão do Estado para continuar a ter uma vida digna? Mas é o Minha Casa Minha Vida que está paralisado, o programa de financiamento do ensino superior para a nossa juventude que está diminuindo a cada dia que passa. E vejam, senhoras e senhores, para criar o Fundo Nacional de Segurança Pública, o governo vai buscar dinheiro aonde? Vai buscar dinheiro no FIES, que é o Fundo de Financiamento das universidades brasileiras, para os jovens mais carentes poder ter o direito de ingressar numa universidade e adquirir um diploma de curso superior. E com isso, o que é que faz o Michel Temer? O que ele faz, e traduzindo as suas ações, em relação ao Fundo, por exemplo, de Segurança Pública, quando ele tira dinheiro do FIES, do esporte, da cultura, para colocar no Fundo da Segurança, ele diz o seguinte, que tem que tirar o jovem da universidade para colocar o jovem no presídio. Olha quanta contradição, senadora Regina. Como é que alguém pensa em fazer política de segurança pública tirando a perspectiva da juventude? É exatamente o inverso que deveria ocorrer. Mas, enfim, essa pesquisa CNI-IBOP, divulgada agora, há poucas horas, senadora, mostra muito bem a percepção que está tendo o povo brasileiro. Por exemplo, perguntado sobre a avaliação de Michel Temer, 79% da população brasileira considera o governo péssimo.
ou ruim, 79% da população brasileira. Somente 16% considera o governo bom ou ótimo, somente 16%. Aí pergunta-se sobre a aprovação da maneira de Michel Temer governar o país. Aí fica pior ainda a situação. 90% da nossa gente desaprova a forma como Michel Temer governa o país. 90%. E somente 7% o aprova. Somente 7%. Mas vamos lá, senadora Regina, ainda tem mais um item. E a situação ainda é mais grave. A confiança no presidente Michel Temer. Somente 92% das pessoas... Quer dizer, 92% das pessoas não confiam e somente 6% confiam. O que significa dizer, naquela época, lá em 2016, diziam como que uma presidente pode continuar governando se só tem 10% do apoio popular. E agora? E agora? Eles já sabiam disso quando colocaram o Michel Temer lá. Sabiam disso quando, por 2 vezes, senadora Regina, mantiveram Michel Temer presidente da República. E aí, perguntado sobre a comparação com o governo anterior, 63% da nossa gente acha que Michel Temer piorou muito a situação da população brasileira. Mas a pesquisa CNI-Ibope foi além. Fez também aqui uma simulação sobre intenção de votos para a presidência da República. E olha, senadora Regina, quando coloca o presidente Lula, o presidente Lula chega a 33% das intenções de votos, contra o segundo lugar, que tem 15%. 33% do presidente Lula está preso há mais de 15 dias. Desculpa, há mais de 2 meses. Preso há mais de 2 meses. 33% da população ainda prefere o presidente Lula. Outras pesquisas mostram que a sua capacidade de transferência de voto pode chegar a 47%. E isso sinaliza o quê, senadora? Sinaliza que o povo brasileiro quer a volta daquilo que tinha no governo do presidente Lula. O povo brasileiro quer a volta de um governo que olhe para ele. Quer a volta de um governo que volte a estabelecer políticas de valorização das pessoas, política de respeito às pessoas que garanta, o aumento real do salário, que garanta a abertura de postos de trabalho, que garanta aumento da renda, mas que garanta também a possibilidade de uma moradia digna, que garanta a possibilidade de uma saúde que avançava, de uma educação que avançava. Veja, o ensino superior, nunca se criou tantas vagas no ensino superior e se interiorizou essas vagas quando no momento do presidente Lula. Então, digo aqui, senadora, que essa indicação da população de preferência ao presidente Lula é esta indicação, é exatamente isso que nos mantém firmes na luta. Nós sofremos muito aqui, não ganhamos nada, perdemos tudo, porque eles são maioria, eles se dizem contrários ao Temer. Mas engraçado, né, senadora? Quando as propostas de Temer vêm para ser votadas, eles são os primeiros a votar e a aprovar. Os primeiros, não é? Senadora, me aproveitando aqui de presidente, eu estou inscrita, mas eu não vou falar, que realmente eu não estou muito bem hoje, mas é simplicidade, gente. É que eu tenho pressão baixa e às vezes ela baixa um pouquinho mais, né? Mas já estou medicada, já com um remédio tomado. Mas, assim, tudo que vem para cá, é impressionante essa aprovação, aprovação negativa, quase na margem de erro, mas como é que o pessoal que está aqui vota as coisas assim, simplesmente de uma forma e sempre para prejudicar o mais pobre? A última que saiu foi ontem, saiu uma medida provisória que muda o refis, tira o refis de algumas coisas, mas pense de onde tirou. Da agricultura familiar. Da agricultura familiar. Quer dizer, o refis de banqueiro, de meio de comunicação, continua intacto. Aí modifica o refis para o pessoal da agricultura familiar, que é quem põe alimento na mesa da gente. Então, para você perceber como as coisas vêm sempre para cima do pobre. Então, é mais uma, mas vai ser aprovada. Está lá, ela vem agora, vai ser aprovada. Então, essa medida provisória, é muito sério isso. Essa medida provisória, senadora Regina, que Vossa Excelência se refere, e talvez muitos dos que nos acompanham nesse momento não sabem exatamente o que significa refis. Refis é uma política de refinanciamento de dívidas que produtores,
que fabricantes, que empresas têm perante o governo brasileiro. Então, o Refis é uma lei de refinanciamento dessa dívida e, em grande parte, até mesmo de perdão de determinadas dívidas. O governo, Michel Temer, principalmente, aprovou, ele que disse não ter dinheiro para nada, mas aprovou uma série de leis de perdão de dívidas dos grandes empresários e, como Vossa Excelência diz, ele agora está vetando um desses refis, uma dessas políticas. E para quem? Para o pequeno agricultor. Não mexe com o grande empresário, com esse ele não mexe. Aliás, a mesma coisa para pagar os 46 centavos do diesel. Ele poderia ter mexido com os incentivos fiscais das grandes petroleiras. Shell, Ipiranga, essas recebem muitos incentivos fiscais, mas não. Ele preferiu mexer com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, retirando o emprego de lá. Repito, poderia ter revisto incentivos fiscais das grandes petroleiras, mas não. Foi mexer com o mais pobre, com a Zona Franca de Manaus. Então, é lamentável isso tudo que está acontecendo. E eu repito, como Vossa Excelência diz, tudo isso é aprovado com muita facilidade. A reforma trabalhista aprovaram com a mais extrema facilidade. O Senado não aprovou nenhuma emenda, porque atendeu às ordens de Temer para aprovar exatamente da forma como veio da Câmara. E o que é a reforma trabalhista? A reforma de retirada de direitos está aí. O resultado dela, de quase 6 meses depois que entrou em vigor, aumentou o desemprego, diminuiu a produtividade, baixou os salários e aumentou a precariedade. Então, é lamentável, senadora Regina, mas essa pesquisa mostra que nós devemos continuar lutando e devemos, principalmente, continuar a ter esperança que a gente possa voltar a mudar as condições políticas do nosso país, derrotando este Michel Temer e todos aqueles que o apoiam. Eu agradeço, senadora Regina, pela oportunidade. Muito obrigada. Vanessa, só uma... É que a senhora pode falar, eu também tenho que viajar, que meu embarque